E eu quero mostrar no Velho Testamento um texto que mostra para a gente como é que a apostasia acontece na vida da gente. Você quer saber? Você quer saber? Então abre para mim aí em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós temos um relacionamento muito forte entre um tio cheio de Deus, Abraão, e um sobrinho que está sendo orientado, discipulado por esse tio nos caminhos do Senhor. E o Abraão, o pai da fé, ele explica tanta coisa para o sobrinho, e ele começa a ajudar o sobrinho a caminhar financeiramente. E Abraão era muito rico. Tem gente que fala assim, o cara é rico, vai abandonar Deus. Não, eu conheço gente rica que tem temor a Deus e usa o seu dinheiro para glorificar a Deus. Eu conheço um homem milionário, que o que ele faz no Nordeste brasileiro por pessoas carentes é algo impressionante. São milhões todo ano lá. E essas pessoas realmente Deus tem em alta conta, porque Deus confiou muito, mas eles também investiram muito. E Abraão é um homem próspero, por dentro e no bolso. E olha o que diz o texto, capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. E Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Tem gente que fala que Abraão só tinha muito gado, né? O que ele tinha também? Prata e ouro. Investidor. Se fosse hoje, teria criptomoeda. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. O tio era riquíssimo, tinha ouro e prata. Do Ló, ele possuía rebanhos e tendas. Está bem de vida. Está certo? Não é milionário que nem o tio, mas o tio deu um empurrão nele, deu para ele algumas coisas, ensinou como é que faz, e ele está avançando. Deu para entender isso? Agora olha só. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então, olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão, todo, nem dividiu, hein? Todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gente, eu preciso que você me dê muita atenção agora, porque eu vou te dar uma chave muito forte aqui, de como que gente que está dentro da igreja começa a ir para a apostasia e nem nota. E como que de repente você se torna uma pessoa crítica, apóstata, insensível, e você bota a culpa na igreja, que a igreja mudou, mas não é, é que o seu coração cauterizou. E aqui está, de forma muito clara, isso no texto. O Abraão é um homem de Deus, é o pai da fé. Deus o chama para começar uma grande nação, a nação de Israel, para que ali
o nome do Senhor, do único Deus, fosse exaltado, e dessa maneira se levasse o evangelho para as outras nações, que eram nações o quê? Pagãs. Nações com vários deuses. Abraão é a maior referência de fé. Ele vai, o chamado é dele, mas ele leva um sobrinho e fala: eu vou te ajudar. Sim ou não? Ele leva o sobrinho vai caminhando com ele. Ele não sabe onde que vai ser. Ele foi para uma terra que Deus ia mostrar. O sobrinho vai com ele. Ele tinha 75 anos e Deus falou que ele ia ter um filho. Ele está tentando há muitos anos, não conseguiu. Mas agora ele vai ter um filho, e desse filho uma grande nação, cheia de Deus, e dessa nação seriam benditas todas as famílias da terra. Que promessa tremenda. Agora ele está indo com o sobrinho. Ele vai orientando o sobrinho, ajudando o sobrinho, dá uns animais para o sobrinho, explica como é que multiplica os animais, como é que cuida, ensina a fazer gestão de pessoas, dos funcionários, e o sobrinho começa a crescer. Ele chega na área do Negueb, e o rebanho de Abraão é tão grande, e o rebanho é tão grande também, o rebanho do Ló, que os pastores do Ló e os pastores do Abraão começam a ter discussão e briga. Não, esse pasto aqui é nosso. Não, vai com a ovelha de vocês para lá. Não, discussão. Os pastores de Abraão vão lá no Abraão e falam: Abraão, está dando ruim aí. O que foi? Os pastores do seu sobrinho, eles querem tudo para eles, rapaz. Você tem muito mais rebanho do que ele tem muito também. E está ficando apertado aqui, e a gente não está conseguindo se entender, está dando discussão. O Abraão fica sabendo que o Ló, inclusive, já está discutindo com os pastores do Abraão, já está xingando, já está ameaçando. O ambiente não está bom. O Abraão chama o sobrinho e fala para ele: sobrinho, faz o seguinte, olha aqui, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para onde você quiser. Para o lado que você for, eu vou para o outro. Vamos nos dividir, que assim você pode cuidar do seu rebanho, e nós não vamos brigar não. Nós somos tio e sobrinho, eu amo você, não quero confusão. Aí o Ló olha para o Vale do Jordão, pensa num negócio maravilhoso. O rio correndo pelo Vale do Jordão, o Rio Jordão, as suas águas cristalinas, aquela folhagem, aqueles arbustos, aquelas árvores, um lugar maravilhoso. Ele olha para o melhor. Ele fala: eu vou para o Vale do Jordão. E diz o texto que ele pegou o quê? Todo o Vale do Jordão. Foi egoísta? Foi ingrato? O tio dele tem 90 anos. Ele é bem mais jovem. E ele pega o pior e dá para o tio que estendeu a mão para ele. É bonito isso? Mas é assim que a gente faz muitas vezes. Muitos aqui, você tem que voltar lá e mostrar gratidão para alguém que um dia te estendeu a mão. E aí o que acontece? Ele vai embora, pega o rebanho dele e segue. E diante disso, ele se afasta da sua fonte de informação de Deus. Ele se afasta da sua fonte de comunhão com Deus. Ele se afasta da bondade. Ele se afasta da generosidade. Ele se afasta da gratidão. Ele que era um convertido, ele que foi orientado no caminho de Deus, deu mole. E aí eu queria falar para você os passos para a apostasia. Primeiro passo para a apostasia é colocar o foco no visível. E Gênesis 13:10, levantou Jó os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Ele olhou o visível. Ele olhou o que os olhos podem ver, podem consumir. Ele olhou o que as mãos podem tocar. Ele olhou o que ele poderia, de alguma maneira, mostrar para os outros. Ele olha e o desejo lhe toma. A primeira coisa que afasta você de uma vida em Deus é você botar o seu foco no visível.
Nada contra você trabalhar, você comprar um carro, você comprar uma casa, você comprar uma roupa, você ter alguma coisa, nada contra, mas o problema é quando o seu foco está no visível. Ele não viu que aquele Vale do Jordão, pouco tempo depois, seria totalmente queimado. Por quê? Porque ali estava Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa, uma cidade de desvio sexual completo, uma cidade onde todo mundo transa todo mundo, uma cidade louca, uma cidade que não tem temor a Deus, que não respeita a família, uma cidade que não respeita a criança. Não sei se é muito diferente dos nossos dias. E é nessa cidade que ele vai para lá se instalar. Ele só vê o visível, ele não viu que aquilo tudo que ele estava pegando, florido, lindo, irrigado, ia ser cheiro de fogo e enxofre, ia ser destruído. O cristão, ele vê o invisível. Ele vê pelos olhos da fé. Ele aposta numa coisa que ninguém aposta, porque Deus fala, pode ir, vai que vai se dar bem. Vai, é aí. Ele faz o financiamento como o que a gente fez aqui, foi uma loucura quando nós compramos esse terreno. Se tudo que você vê aqui foi construído por nós, era um terreno, e nós entramos no financiamento de 5 anos e meio, um negócio exponencial, e nós não atrasamos, e nós pagamos, e nós completamos, e tudo, mas nós fomos, por quê? Porque nós não fomos pelos olhos do visível, nós fomos pelo olho invisível, pelo olho da fé, pelo olho que o Espírito revela. Primeira coisa que faz você ir para a apostasia é você botar o seu foco nas coisas. Meus amados irmãos, depois nós lemos em Ló, versículo 11, o seguinte: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. O segundo passo para a apostasia, sabe qual é? Se entregar ao visível. Você começa a olhar, você começa a apreciar, você começa a andar com gente que te faz olhar só para as coisas do mundo, você começa a caminhar com gente que te bota para desejar só bens materiais, você começa a conversar com gente que só fala para você de coisas fúteis, você começa a almoçar com os colegas de trabalho que começam a falar para você de noitadas deles, de aventuras deles, de bebedeiras deles, de maldades deles, de dinheiro extra que eles conseguiram, e você começa a ver os caras com dinheiro, trocando de carro, fazendo isso, e você começa a se encantar com aquilo, até que você que no momento inicial achava um absurdo, você começa a se entregar àquilo. Você não está mais olhando, você agora quer. Você não está mais apreciando, você agora deseja, ardentemente. Ló nem titubeou ao ver aquela bela área, e de imediato escolheu para si, e falou, é isso que eu quero. Em 1 Timóteo 6,9, Paulo alerta para aqueles que objetivam ficarem ricos, pois certamente cairão em laços malignos. Se o foco da sua vida é ficar rico, você vai cair em laço maligno. Pastor, como assim, pastor? Se eu quiser ficar rico, eu vou cair. Vai. Agora, se você tiver um propósito grandioso, em que a riqueza faz parte de um propósito, fica tranquilo. Se o teu alvo é multiplicar recursos, para falar, eu tenho 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Querido, se o teu alvo é esse, o teu alvo é aquilo que é visível, e você agora deseja o visível. Mas se você fala, Senhor, o Senhor me deu 1.000, deixa eu fazer isso aqui para o Senhor me deu 10 mil, deixa eu fazer isso para o Senhor. E o tempo inteiro em que você vai crescendo, você tem um propósito com Deus. Nesse momento, a tua riqueza tem sentido, porque a tua riqueza é a riqueza do reino. A tua riqueza é riqueza de atitude, a tua riqueza é generosidade, a tua riqueza tem propósito de Deus.
Problema nenhum. Vou fazer a minha empresa e tal, e vou fazer, por exemplo, nós temos uma creche aqui. 250 crianças. Quantos aqui têm condição de ajudar pagando meia criança ou uma criança inteira? O custo disso. Você ajuda na formação, porque uma criança é até os seus 11 anos, que a gente vai trabalhar o conceito moral, ético, a personalidade da criança. Para ser forte mesmo é até os 7, mas vai até 11, alguma coisa a mais aí, que eu não sei os detalhes todos agora não. Então, se você ajuda uma criança dessa na infância, você ajuda a criança a ter uma vida plena para o resto da vida. Você semeia alguns anos e você marca a história da criança. Meus irmãos, quantas pessoas que o que elas gastam no final de semana num restaurante sustentariam 30 dias de uma criança. Aí é problema. Aí é problema. Queridos, Gênesis 13:11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Primeiro passo para a sua apostasia é você colocar o foco no visível. Segundo passo, se entregar ao visível. Terceiro passo, se afastar da comunidade da fé. Se afastar. O que ele fez? Olhou, se entregou, vou para lá. É isso que eu quero. Agora, ele se afasta do tio, do pastor dele, do discipulador dele, do orientador dele, do freio para a vida dele. O tio é o cara que fala na orelha dele o que ele precisa ouvir. Quantas pessoas que quando elas começam a buscar só as coisas materiais, os desejos, começam a buscar somente suas paixões, suas realizações, e elas começam a se entregar por isso, aí o que elas fazem? Elas se afastam da igreja, sim ou não? Aí ele compra uma casa de praia, o que ele faz? Ele não vem mais a culto. Você faz uma conferência do poder, ele não vem nenhum dia. Você marca uma imersão do Espírito Santo, ele fala, vou assistir um pedacinho no online. Ele começa a se afastar. Ele já não entrega os dízimos, que ele era dizimista fiel. Ele deixa de entregar o dízimo. Porque eu entregava, né, pastor, que eu ganhava salário mínimo, mas agora estou ganhando muito. Agora não vai dar não, pastor. Pô, pastor, quando eu ganhava salário mínimo, para entregar 100 reais, estava tranquilo. Mas, poxa, agora, pô, é muito dinheiro, pastor. Prosperei. É quase um automóvel todo mês, se eu for entregar meu dízimo. Agora não dá não, pastor. Não, a igreja não vai saber nem o que fazer com o dinheiro. Você que sabe. Tu podia exportar para o inferno, para aquecer o teu caldeirão. Tu está de brincadeira, tu vai falar que é a igreja que não sabe o que fazer. Agora você é o gestor internacional de Deus. Você já viu quanta besteira que as pessoas falam? Se você está numa igreja que você não vê, que é a seriedade com os dízimos e ofertas, você já está no lugar errado. Se você não confia no que é feito ali, então você está no lugar errado. Porque você está dando desculpa para não entregar o seu dízimo porque você não confia. Agora, se você não confia, você tem que ter um motivo. Vai lá e pergunta para alguém da liderança, fala, eu não confio, porque está todo descascado da igreja, sei que é lá, e pá, não é feito nada, não fazemos missões, não fazemos uma obra social. Agora, você dá uma desculpa para não ser fiel? É assim que acontece. Terceiro passo da apostasia, o que é? A pessoa começa a se afastar. 2 Timóteo 4,10, Paulo vai falar que os irmãos o abandonaram por causa do amor ao tempo presente. Paulo está dizendo, comigo aconteceu. Gente que andava comigo, começou a prosperar, começou a gostar de outras coisas, começou a querer o que os outros tinham, começou a andar com as rodas erradas, com as influências erradas, me abandonaram. Gente, uma pessoa que andava com Paulo, que era colado com Paulo, abandonar, pensa comigo. Agora pensa comigo agora, tá bem? Tá bem? Olha aí. Parar de andar com Paulo. Não vou parar de andar comigo.
achar que alguém não vai sair da igreja e falar, não, porque com Josué não dá para andar, não. Fizeram com Paulo. Então não vou me frustrar. Se alguém diz, não, vou sair porque não estou achando legal. Gente, o problema está na pessoa. Ela decidiu se afastar. O problema era Abraão. A Bíblia diz isso. Abraão pegava pesado demais. E Abraão soltou um palavrão. Tem isso na Bíblia? E Abraão queria tomar a fazenda do seu sobrinho. Tem isso na Bíblia? Ao contrário, o Abraão falou assim, cara, não quero brigar com você, eu te amo demais. Faz o que você quiser. Quer ir para um lado, eu vou para o outro. Escolhe. Olha a generosidade. Mas mesmo assim, o Ló escolheu. Então é o seguinte, você que vê aqui na Semana do Poder, mas você está um crítico danado, tudo na igreja está ruim, você não acha que nada está bom, deixa eu te falar, o problema está com você. Porque se você não achou nada bom aqui, ninguém bom aqui, só pode ser você o problema. E você tem que resolver isso hoje. Porque você veio aqui para sair daqui cheio de poder. Você veio aqui por uma nova caminhada. Deus quer te prosperar em tudo. Em tudo. Porque me falar também, Deus é um Deus de abundância. Mas é abundância só no espiritual. Isso também é conversa fiada. Passar fome não é propósito de Deus, não. A não ser que eu estou lá, fui lá para a obra missionária, estou passando um dia de fome e tal. Agora, você ter escassez com todo mundo comendo ao seu redor, e você achar que isso é o plano de Deus, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Deus não precisa desse tipo de sacrifício. Ele quer outro sacrifício. Ele quer a tua vida envolvida com a obra dele. Ele quer o teu trabalho para ele. Ele quer a tua paixão por ele. Ele quer a tua adoração como estilo de vida. Quem está entendendo? Mas aí veio o quarto e último passo para a gente acabar. Gênesis 13, versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o que aconteceu. Olhou para o visível, desejou, colocou o foco no visível, se afastou do povo de Deus, e agora começa a gostar da convivência com o ímpio. É o caminho da apostasia. É o caminho da apostasia. Ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Chegou em Sodoma e Gomorra, a sodomia tomando conta, a prostituição tomando conta. O lugar era tão horrível que Deus mandou 2 anjos à casa de Ló, porque Ló foi criado no Evangelho. Ló tinha a semente do Evangelho. E Deus mandou 2 anjos na casa de Ló. Os homens da cidade falaram para Ló, Ló, manda os 2 homens bonitões que estão na sua casa, que nós queremos dormir com eles. E o Ló falou assim, não toquem nesses homens. O Ló já tinha se tocado que eram anjos. Falou assim, eu dou minhas filhas virgens para vocês. Olha o que Ló fez, coisa louca também. Eu dou minhas filhas virgens para vocês, mas por favor não toquem nesses homens. Sabe o que os homens da cidade disseram? Não, não, não. Nós queremos os homens que entraram na sua casa. Bota eles para fora da casa, que nós vamos nos deitar com eles. Um estupro de anjos do Senhor. Olha o que os caras queriam fazer, cara. Olha que coisa louca. Olha o desespero do Ló, da proposta louca que ele fez também. Oferecer as filhas. A iniquidade é tão grande. Agora, o Ló morava lá, e diz o texto que ele morava na entrada da cidade. Sabe quem mora na entrada da cidade? Juízes da cidade. Sabe quem mora na entrada da cidade? Pessoas que participam das decisões da cidade. O Ló foi para lá, foi muito bem recebido, prosperou lá, se tornou uma autoridade na cidade, porque ele morava onde ficavam na cidade as pessoas que participavam dos julgamentos, das decisões da cidade. Ele agora é influente na cidade. Gente,
Como é que esse cara consegue estar tão conectado com uma cidade tão ímpia? Você está na igreja, mas deixa eu te falar uma coisa. Dá uma volta ali fora rapidinho que tu não volta. Vou provar do pecado só um pouquinho. Vai.